Fala moçada, professor Caco, professor de História e, lógico, eu não poderia faltar, eu não poderia estar ausente desse grande projeto que é Fato Livre. Dessa forma, eu e outros professores, um mais fera que o outro, estaremos aqui analisando temas importantes, temas relevantes para o seu Enem, para lhe ajudar a obter as competências e as habilidades necessárias para chegar lá no Enem e tomar posse da sua vaga na faculdade que você deseja, na faculdade que você sempre sonhou, ok? E dessa forma, sem perder tempo, vamos direto ao nosso primeiro tema de História Geral, que é feudalismo. Feudalismo ou sistema feudal, um sistema político, econômico, social e cultural que teve seu momento de apogeu na Europa, na parte ocidental da Europa, durante a chamada Idade Média. Professor, então quer dizer que nós estamos analisando um tema que estava ali no contexto do período da história denominado de Idade Média? Isso mesmo. Então, vamos lá. Idade Média, que começa no século V, vai até o século XV e que pode ser dividido em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média, do século V ao século X, Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Professor, o que é que está ocorrendo durante a Alta Idade Média? A formação do sistema feudal que atinge o seu apogeu, ou seja, seu momento de maior expressão ali por volta do século IX, existindo durante o século X, mas que a partir do século XI começa a entrar em decadência, ou seja, começa a perder as suas características. Ah, professor, então Alta Idade Média, formação, apogeu do sistema feudal, isso, Baixa Idade Média, decadência, crise do sistema feudal, período em que o sistema feudal está perdendo as suas características. Corretíssimo, parabéns pela conclusão. Vamos adiante então. Professor, a origem. Como eu consigo entender a origem? Vamos lá. Então, moçada, o sistema feudal, na verdade, começa a se formar ali por volta do século III. Professor, mas século III ainda era Idade Antiga. Século III na Europa Ocidental, nós tínhamos o Império Romano do Ocidente. Isso mesmo, o sistema feudal começa a se formar ainda durante o Império Romano, ainda durante a Idade Antiga, com as mudanças geradas com a crise do Império Romano. Moçada, essas mudanças já estão começando a formar aquilo que nós denominamos de sistema feudal ou simplesmente feudalismo. Tá joia? Professor, e a partir de aí, o que ocorre? Veja no seu vídeo que eu tenho um mapa da Europa Ocidental ou mapa da parte do Império Romano do Ocidente, que foi invadido pelos bárbaros germanos ainda durante o século V. Professor, e o que ocorre no antigo Império Romano do Ocidente? Após ser dominado pelos bárbaros germanos, eles formam ali vários reinos bárbaros. Então, observe na sua tela que a região do antigo Império Romano do Ocidente está ocupado pelos bárbaros germanos, e esses bárbaros germanos formaram aí ou ali vários reinos, como os ostrogodos, como os visigodos, como os francos e outros. Belezinha? Belezinha. Professor, e aí, quer dizer o quê? Todos os romanos foram exterminados com a invasão dos bárbaros? Não, gente. Os bárbaros invadiram, tomaram poder, mas eles passaram a conviver no mesmo território com os romanos. Professor, então agora dividindo o mesmo território, bárbaros, germanos e romanos, isso, e normalmente quando dois povos passam a dividir, a ocupar o mesmo território, gente, é praticamente inevitável que ocorra troca de elementos culturais, ou seja, costumes, práticas que são minhas, acaba sendo assimilada pelos povos que estão convivendo comigo, e da mesma forma,
eu começo a assimilar parte dos costumes dos povos que estão convivendo comigo. É isso que vai ocorrer. Veja só esse esqueminha. Convivendo no mesmo território, vai haver a junção de elementos da cultura dos romanos, elemento da cultura dos bárbaros germanos, para formar o que nós conhecemos como sistema feudal. Aí no seu vídeo tem duas características. Uma característica dos romanos, outra característica dos bárbaros germanos que estavam presentes durante o sistema feudal. Olha aí, colonato, um costume, uma prática dos romanos que vai estar presente lá no sistema feudal. Comitatus, uma prática dos bárbaros germânicos que vai estar presente lá no sistema feudal. Dessa forma, nós definimos que a origem do sistema feudal está em elementos da cultura dos romanos, elemento da cultura dos bárbaros, que vão se juntar a partir do momento que eles passam a dividir o mesmo território da Europa Ocidental após a invasão do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros germanos. Ok? Certinho? Vamos lá. Professor, vamos então agora às características. Quais seriam as principais características do sistema feudal? Vamos começar com a política. A política, gente, está relacionada a poder. Como era exercido o poder? De que forma esse poder era exercido? Galerinha, olha só, de forma descentralizada. Isso quer dizer o quê? Que o poder não estava nas mãos de uma única pessoa, que o poder estava nas mãos de várias pessoas. Professor, como que ocorria isso? Simples. Esses reinos bárbaros que se formam na Europa Ocidental são reinos que têm reis fracos, reis que não têm condições de formar o seu próprio exército e que depende de cavaleiros que vão servi-lo. Professor, então quer dizer que os cavaleiros serviam ao rei, defendiam o rei, colocavam em risco a sua própria vida para defender os reis? Perfeito. Professor, e como que esses reis recompensavam esses cavaleiros? Doava partes do seu reino. Professor, e aí, o que ocorria? Esse cavaleiro, indo para essa parte que lhe foi doada, tornava-se senhor feudal, e aquela parte doada tornava-se feudo. E o que ocorria dentro desse feudo? Gente, lá no feudo, a autoridade máxima era o senhor feudal. Isso quer dizer que quando o rei doava essa pequena porção de terra, ele perdia completamente o poder sobre ela, e dessa forma o rei dividia o poder com os senhores feudais. Professor, e essa relação entre rei e senhores feudais, como era? Uma relação de fidelidade. Gente, um protegia o outro, um defendia o outro. Professor, como é que eu denomino essa relação de fidelidade? Relação de suzerania e vassalagem. Tá ok? Então falou em relação, suzerania, vassalagem, relação de fidelidade que existia entre quem? Entre o rei e o cavaleiro. Entre o rei e o senhor feudal, ok? Isso fez o que com o poder? Fez com que o poder fosse um poder descentralizado, um poder dividido, um poder fragmentado. Professor, vamos lá, economia. Qual é a principal característica econômica? Qual é a principal atividade econômica do sistema feudal? Galerinha, entenda que o comércio durante o Império Romano havia sido muito importante. Mas com a crise do Império, gente, esse comércio também entrou em decadência. A população que lá no Império Romano era uma população essencialmente urbana, gente, com a crise essa população urbana se desloca para a zona rural. Gente, êxodo urbano. E essa população que vai para a zona rural, gente, vai desenvolver e tornar cada vez mais importante a atividade agrícola ou agropastoril.
Professor, então agora, durante o sistema feudal, o comércio praticamente não existe e a principal atividade econômica é a atividade agrícola? Isso. Professor, mas que tipo de agricultura? Como essa que nós temos, que produzia em grande quantidade para vender e obter lucro? Não, gente, era uma produção de subsistência ou autossuficiência. Eles produziam tudo o que necessitavam para o seu consumo. Por quê, professor? Porque praticamente não havia comércio. Ou seja, se eu não produzir, eu não tenho de quem comprar. Então eu vou acabar sendo obrigado a produzir tudo o que eu necessito. Então, produção agrícola, né? De quê? Autossuficiência. Tranquilinhos? Professor, isso significa que a terra torna-se muito importante, maior símbolo de riqueza e poder durante o sistema feudal. Gente, você quer ostentar durante a Idade Média, durante o sistema feudal? Então, mostre à pessoa uma grande propriedade rural. Mostre que você é senhor de uma grande propriedade, que você é senhor de uma grande quantidade, de uma enorme extensão de terra. Tá ok? Maior símbolo de riqueza e poder. Professor, e onde era feita essa produção? Galerinha, na época não denominava-se fazenda, sítio, na época era feudo. Então, essa produção de subsistência era praticada dentro do feudo. Vamos para o próximo item. Sociedade. Gente, a sociedade feudal era dividida em grupos denominados de estado ou estamentos ou ordens. Então, olha o que diz aí no seu vídeo, sociedade estamental ou de ordens. O que significa isso, professor? Uma sociedade hierarquizada, uma sociedade que praticamente não havia mobilidade social. Professor, como assim? Quando você nasce, você era inserido em um determinado grupo e a tendência é que você passasse toda a sua vida dentro daquele grupo sem ter como subir ou sem ter como descer, socialmente falando. Professor, quais eram os estamentos ou ordens? Olha aí na sua tela, né? Ocupando o topo da pirâmide populacional estava o clero. Quem era o clero? Os membros da igreja, né? O padre, o bispo, o arcebispo, o monge, a freira, o frade, o papa. Então, todos eles formavam o chamado clero. Professor, um pouquinho mais abaixo do clero estava quem? A nobreza, né? O marquês, o duque, o conde. Então, esses eram o grupo que formava a nobreza. Professor, e abaixo, quem é que estava? O camponês ou servo. Gente, a maior parte da população durante o sistema feudal e uma parte que vivia numa situação de intensa exploração, porque normalmente esse camponês, até pelas invasões que ocorriam na época, necessitava de segurança. Então ele acabava se aliando, se unindo a um senhor feudal, trabalhando para esse senhor feudal em troca de segurança. E, logicamente, que esse senhor feudal estabelecia algumas obrigações, as principais delas, corvéia, talha e banalidades, que eram obrigações do servo, do camponês para com seu senhor. Professor, esse camponês, ele se rebelava, ele fazia rebeliões contra essa exploração? Não, gente, ele aceitava isso pacificamente porque acreditava que ele estava sendo explorado, mas estava recebendo algo muito mais importante, que era a segurança, devido às várias invasões que ocorriam na época. Outra coisa, ele aceitava tudo isso porque também acreditava que Deus havia estabelecido essa ordem social. Professor, e quem que fazia esse servo acreditar dessa forma? Gente, a igreja. A igreja que surge lá durante o Império Romano, gente, ela não cai junto com o Império Romano, ela vai se aliar aos bárbaros e vai se tornar na instituição mais rica e poderosa que existiu durante toda a Idade Média. E, logicamente, que ela vai tentar explicar essa realidade social,
tentando fazer o servo, o camponês acreditar que ele está ali por vontade de Deus. Então a igreja afirmava, por exemplo, que assim como existe, Deus é um, está dividido em três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles diziam, a sociedade também é uma, mas está dividida em três, clero, nobreza e camponeses. E assim como Deus Pai tem uma função, Deus Filho tem outra e Deus Espírito também tem a sua função, o clero tem a sua função, a nobreza tem a sua função e os camponeses também têm a sua. Professor, qual seria, na visão da igreja, a função do clero? Orar. Gente, fazer a intermediação entre o homem e Deus, servir de intercessor. Professor, e qual seria a função da nobreza? Guerrear, porque através da guerra eles iriam dar a essa sociedade a segurança tão necessária. Professor, sobrava o que para o camponês? Sobrava o que para o servo? Gente, trabalhar para alimentar toda essa sociedade. Ok? Professor, então quer dizer que, pelo que o senhor falou, essa igreja é tão poderosa que acaba, de certa forma, estabelecendo certos costumes nessa sociedade. Isso mesmo, gente, essa igreja conseguia estabelecer ou afirmava o que era certo ou o que era errado, de que forma cada pessoa deveria proceder, afirmando ser aquela a vontade de Deus. Então, dessa forma, gente, a cultura medieval é uma cultura fortemente influenciada pelo teocentrismo. Professor, o que seria teocentrismo mesmo? Deus como centro de todas as coisas. Ou seja, a população acreditando que tudo o que acontecia era porque Deus quis, é porque Deus estabeleceu daquela forma. E, sendo Deus quem estabeleceu, eu posso questionar? De forma nenhuma, eu tenho apenas que aceitar. Vamos lá. Professor, já está legal por hoje, tranquilo. Então, o que é que nós precisamos fazer para tentar fixar todo esse conhecimento na nossa mente? Precisamos fazer exercícios para que esse conhecimento possa se fixar, para que esse conhecimento eu possa guardar. Vamos então ao nosso primeiro exercício, tá? Gente, como esse exercício ocupa toda a tela, eu vou desligar a câmera para que você tenha acesso ao texto, para que você possa analisar essa questão junto comigo, tá ok? Então, só um minutinho, com licença, vamos aqui então. Veja só a questão. O feudalismo, como todos os outros modos de produção, não surgiu repentinamente. Ele foi o resultado. Então, gente, o feudalismo foi resultado de quê? Falamos que ele foi resultado de uma lenta transformação. Gente, o sistema feudal começa a se formar ainda durante o Império Romano, ainda durante a Idade Antiga, tá ok? E dessa forma passa ali pelo século III, século IV, século V, VI, VII, vindo a atingir o seu apogeu ali final do século VIII, mas verdadeiramente com todas as suas características, século IX. Professor, aonde que eu encontro essa característica que dá para mim todos esses detalhes? Leia comigo a alternativa de letra E. Olha só, o feudalismo foi resultado de uma lenta transformação que começou no final do Império Romano, passou pela invasão dos bárbaros. Professor, que bárbaros? Os germânicos no século V, atravessou o Império Carolíngio, que foi o reino franco, que acabou crescendo e tornando-se nesse grande império que foi o Império Carolíngio, e começou a se efetivar, ou seja, começou a ter presente todas as características como nós analisamos hoje, de verdade, século IX, quando ele atinge o seu apogeu. Então, dessa forma, a alternativa que diz corretamente qual foi ou como se formou, né, o sistema feudal é a alternativa de letra E.
Mais uma questão rapidamente. Além de saber a origem, eu preciso ser capaz de identificar as principais características. E as principais características em todas essas alternativas aí está na alternativa de letra D. Olha o que diz a alternativa de letra D. Sociedade de ordens. Gente, poderia aparecer aí também sociedade estamental, uma sociedade sem mobilidade social, dividida em 3 ordens ou 3 estamentos: clero, nobreza e servos ou camponeses. Economia. Gente, o comércio praticamente não existia, a principal atividade econômica era a atividade agrária. Professor, e essa agricultura praticada, como que era? Autossuficiência. Gente, eles produziam tudo o que necessitavam, já que praticamente não havia onde adquirir, onde comprar aquilo que porventura não produzissem. Poder, gente, o poder era fragmentado. O rei dividia o poder com os senhores feudais e, logicamente, que diante do poder da autoridade da igreja, mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade, aí está a questão, né? A alternativa D é aquela que identifica corretamente as principais características do feudalismo. Mais uma questão, vamos lá. A sociedade feudal era dividida em estamentos ou ordens, sendo fortemente hierarquizada. Professor, o que seria fortemente hierarquizada? Praticamente sem mobilidade social. Se você está num determinado grupo, praticamente você não tem chance de subir, como também praticamente não tem chance de descer. Não existe a possibilidade de ascensão social, tá ok? Então vamos lá, temos aí 3 características, né? E aí a gente tem que identificar se todas essas características são características reais da sociedade feudal. Vamos à primeira. Item 1, supremacia dos clérigos, ou seja, supremacia dos representantes do clero e da nobreza, que tinham a posse das terras. Ué, professor, a igreja também tinha terra? Tinha, gente. A igreja recebia doações de terra. E não é à toa que a igreja medieval era considerada a grande senhora feudal. A igreja conseguiu obter 1/3 de todas as terras agricultáveis da Europa. Tá ok? Então, dessa forma, né, a igreja também tinha posse da terra e dessa forma o item 2 é correto. Item 1, desculpem. Item 2, a relação de trabalho servil. Galerinha, olha só, nós estamos acostumados com o modo de produção escravo ou o trabalho escravo, estamos acostumados com o trabalho assalariado, mas não estamos acostumados com o trabalho servil. Eu falei para vocês que o camponês também era denominado de servo. Esse servo tinha obrigações para com o seu senhor feudal. Ele não era livre para deixar o feudo a hora que ele quisesse, tá? E não recebia salário, recebia apenas uma pequena porção daquilo que ele produzia, que era para a sua subsistência. Professor, mas isso não é trabalho escravo? Não pode ser definido como trabalho escravo, porque, além disso, o escravo é considerado uma mercadoria que poderia ser vendida ou que poderia ser comprada. Naquela época, os senhores feudais vendiam servo? Não. Compravam servo? Não. Então não é trabalho assalariado, não é trabalho escravo, o termo correto aí é trabalho servil, item 2 também correto, tá joia? Olha o item 3, forte centralização política nas mãos de reis absolutistas. Gente, lógico que não. Lógico que não. Falamos que o poder era descentralizado, reis fracos,
que dividiam o poder com os seus vassalos, com os chamados senhores feudais. Então, dessa forma, o item 3 é errado, porque o poder não era centralizado, o poder era descentralizado, o poder era dividido, o poder era fragmentado. Isso significa o que, professor? Que o item 1 e o item 2 são os itens corretos, são os itens verdadeiros. Galerinha, paramos por aqui. Mas como eu disse a vocês no início da aula, esse é um projeto dedicado a você, dedicado a vocês. Portanto, é muito importante que, se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, se inscreva no canal, porque assim, toda vez que tiver uma aula nova, você vai ser avisado, você vai receber ali um aviso para você poder aumentar o seu conhecimento e estar preparado para enfrentar esse gatinho que é o Enem. E logicamente que compartilhe esses vídeos aí com os colegas, porque não vá destruir a concorrência. Seja um amigo, tá? E dê ao seu colega, dê ao seu amigo a oportunidade de também ampliar o seu conhecimento assistindo a essas aulas, ok? Professor Caco para por aqui, mas logo, logo nós estaremos juntos novamente para eu explicar a Baixa Idade Média, como ocorreu a crise, quais foram as mudanças que ocorreram durante a Baixa Idade Média que desestruturaram todo o sistema feudal, ok? Um abração e até a nossa próxima aula.